Conforme ia acontecendo o culto, depois o pastor Leves trouxe também uma mensagem gloriosa, e o Espírito Santo de Deus colocou esse texto sagrado no meu coração, irmãos. Eu peguei a caneta e já comecei anotando, no culto mesmo, para não perder nada daquilo que Deus passou ao meu coração, que eu quero dividir e compartilhar com a igreja nesta noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós sabemos que esse texto sagrado nos fala da 7ª carta que Jesus ele escreve às igrejas. Nessa igreja, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, só para os irmãos terem uma ideia, questão de localidade, era uma comunidade cristã que ficava na cidade de Laodiceia, antiga Frígia, região da Frígia, Ásia Menor, hoje onde se encontra a Turquia. Ali era mais ou menos a localidade daquela igreja. E nós vemos que Jesus ele envia essa carta, irmãos, através do apóstolo João, criticando o comportamento, a maneira que aqueles crentes ali daquela cidade, daquela localidade, serviam a Deus. E quando nós olhamos, irmãos, para a igreja de Laodiceia, ou seja, todas as 7 casas, as 7 igrejas, nós sabemos que nós, como igreja do século 21, a igreja atual, a igreja de Cristo, nós temos algumas coisas, ou fazemos algumas coisas, das quais aquelas igrejas também faziam. Eu costumo dizer que os programas que existiam no começo eram os mesmos que tem hoje. O que muda talvez seja a intensidade, ou mais ou menos, mas eram os mesmos problemas que existiam. Se não fosse assim, Deus não deixaria registrado, irmãos, todas essas críticas, essas exortações, tudo isso não deixaria escrito para a nossa igreja, para nós hoje em dia. Então nós vemos, irmãos, que aquela igreja, Deus ele criticava, Jesus ele criticava aquela igreja por conta da mornidão dos crentes. O que é isso, irmãos? É interessante que quando a gente fala de ser morno, está dizendo em outras palavras, em cima do muro. Ou não cai para um lado, ou não cai para o outro, né? Ou era quente ou era frio. E por que Jesus ele critica, irmãos, a mornidão? Porque Jesus fala assim, olha, é melhor que seja ou quente ou frio. Aí a gente pode imaginar, mas Jesus ele prefere que a gente seja frio, ou seja, que seja do mundo, ao invés de ser morno. Irmãos, tanto do mundo como morno é do mundo, é do diabo. A partir do momento que nós estamos em cima do muro, nós não decidimos em qual lado nós estamos, irmãos. Nós estamos do lado do inimigo. E é interessante que a Bíblia diz, irmãos, que naquele dia melhor seria que nós fôssemos ignorantes. Ou seja, a Bíblia está dizendo aqui que naquele dia, que dia é esse? No grande dia do Senhor. Melhor seria que nós não tivéssemos nenhum conhecimento. Porque, irmãos, o julgamento para aquele que conhece é diferente. A Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Então nós precisamos, irmãos, decidir em qual lado nós queremos ficar, né? Mas, falando aqui da igreja de Laodiceia, nós vemos que essa igreja, irmãos, era uma igreja que Jesus, ele criticava, ele faz essa carta, ele escreve essa carta, dizendo da situação espiritual daquela igreja. Por quê? Porque nós vemos que no versículo 15, a Bíblia diz assim, olha, eu bem sei quais são as suas obras. Irmãos, não adianta, isso, irmãos, era para a igreja naquele século, naqueles dias, mas serve para nós hoje também. Deus conhece tudo. Não adianta, irmão, nós podemos esconder para a nossa família, para os nossos líderes, mas para Deus nós não escondemos. Nós sabemos, Deus ele sabe, irmão, mesmo quando nós estamos fazendo a obra de Deus, o Senhor ele sabe qual que é a intenção dos nossos corações. E Deus ele sabe, ele fala, olha, no versículo 15, olha, eu sei as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Então, Deus ele conhecia as obras daquele povo, ele conhecia a adoração daquele povo, e ele sabia que aquele povo adorava a Deus apenas de lábios, mas não de coração, porque o Senhor, irmãos, ele procura os verdadeiros adoradores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos nos nossos dias, irmãos, isso acontecendo de uma maneira terrível. Terrível. Da mesma forma que naqueles dias existiam os meio crentes ou quase crentes, os meios fiéis ou quase fiéis, não é verdade? Os meios servos ou quase servos, os amigos do Evangelho.
Porque, irmãos, uma coisa é você servir a Deus, outra coisa é você ser amigo do Evangelho. Aquela pessoa que sempre está na igreja, aleluia, que sempre participa de alguma coisa da igreja, mas na hora, irmãos, aleluia, de realmente oferecer a Deus uma verdadeira adoração, não oferece. São os amigos do Evangelho. E dessa mesma forma, irmãos, acontecia naqueles tempos. E Deus, através de João, através dessa carta, a igreja, ele já denunciava o que estava acontecendo na vida daquele povo. Porque, irmãos, o que faltava naquela igreja era só uma adoração sincera. Porque quando nós começamos a ver a história dessa igreja, nós vemos que era uma igreja rica, bastarda, uma igreja que possuía muitos bens, uma igreja que não necessitava de nada, falando financeiramente, não necessitava de nada. Só que é interessante que, mesmo assim, mesmo a igreja que tinha tudo, de uma maneira material, a Bíblia diz, olha, que era o quê? Uma igreja miserável, pobre, nua, desgraçada. E quando nós falamos de desgraçado, não é nem um xingamento não, irmãos. A palavra desgraçado é até uma palavra forte, né? Mas quer dizer, sem a graça de Deus. Então era uma igreja que possuía tudo, tinha tudo para dar certo, mas não tinha a graça de Deus. Não tinha a graça de Deus. Possuía riquezas, possuía posses, mas não possuía o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então não adianta, irmão, nós temos o mundo inteiro, mas não tem a graça de Deus. Nós vemos quantas pessoas nós vemos no nosso meio. Não estou falando, não estou pregando contra a prosperidade de forma alguma, irmão. Prosperidade financeira faz parte da vida do crente, da vida de qualquer pessoa. Isso é bênção para as nossas vidas. Mas nós não podemos, irmãos, perder o nosso foco. Nós não podemos, irmãos, focar só nas coisas materiais, não, de forma alguma. Aleluia. E aquela igreja, irmãos, eles focavam principalmente nas coisas materiais. E alguns problemas aconteciam nessa igreja, que acontece nos nossos dias também. A falta de visão espiritual, a falta de discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Hoje em dia, irmãos, nós pedimos tantas coisas. Eu creio que aí os irmãos estão orando para pedir dons espirituais. Eu creio nisso, né, pastor? Mas nós pedimos tantas coisas, irmãos. Eu quero ser profeta, eu quero falar uma variedade de línguas, eu quero ter o dom da cura, o dom da palavra, da sabedoria. É algo, irmãos, que nós precisamos. É uma coisa muito linda. O dom da palavra da ciência, o dom de milagres e maravilhas, o dom de interpretação de línguas, que é raro a gente ver na igreja hoje. Só que muitas vezes nós nos esquecemos de pedir o dom de discernimento de espírito. É algo, irmão, que falta de uma maneira terrível, geral em nossas igrejas. Nós vemos, irmão, tantas pessoas, tantos homens e mulheres de Deus subindo nos nossos púlpitos, pregando, muitas vezes falando heresias, profetizando da carne, profecias da carne. Só que a igreja glorifica, a igreja pula, a igreja exalta. Por quê? Porque nós não temos, irmãos, nós não buscamos o dom do Espírito Santo, discernimento do Espírito Santo. Aleluia. Porque muitas vezes nós permitimos coisas no nosso meio, porque a gente não tem certeza se é de Deus ou não é de Deus. E nós precisamos, irmãos, buscar todos os dons, sim, inclusive de discernimento. Nos nossos dias, irmãos, é algo essencial, aleluia, para os nossos dias. Buscar os dons de discernimento. Certa feita estávamos no monte orando, e é interessante que esses dons, irmãos, ele não se manifesta sempre. Não é a hora que eu quero profetizar, eu vou lá e profetizo, ou a hora que eu quero falar em mistério, eu vou lá e falo. Não, irmãos. Isso aí é de acordo com o Espírito Santo de Deus. Porque os dons espirituais, irmãos, ele é para quê? Para edificação da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, às vezes, ele quer, irmãos, promover uma edificação, um movimento, ele sim. Ele começa a usar pessoas em profecias, em línguas estranhas, aleluia. Mas às vezes Deus, ele quer falar conosco de maneira diferente. E nós precisamos entender isso. Então nós vemos muitas pessoas hoje que parece que sentem a necessidade de entregar alguma
Se vai num culto, se tem a oportunidade de pregar, tem que entregar uma profecia. E muitas vezes não é a vontade de Deus, acaba profetizando pela carne, por impulso, por emoção, aleluia. Por isso que a igreja precisa ter o discernimento de espírito. Aleluia. Então falta discernimento espiritual. A igreja ela não percebia a sua verdadeira condição. E quando nós falamos de discernimento espiritual, irmão, não é para perceber aqueles que vêm de fora, não, irmãos. É a nossa própria condição. Porque muitas vezes nós achamos que nós estamos ali, forte, firme, fervorosos. Aleluia. E eu vejo alguém falando assim que Deus, ele faz algumas situações no nosso meio para mostrar, para ele saber, ou para... Não, irmãos. Deus, ele não precisa fazer nada para saber o que está no nosso coração. Ele sabe. Aleluia. Muitas vezes essas coisas acontecem para ele nos mostrar, não é para mostrar para ele. Aquela situação de Jó, irmãos, Deus não fez aquilo com Jó para Deus saber o que estava no coração do Jó. Deus já sabia, irmãos, o que estava no coração de Jó. Ele sabe todas as coisas. Ele queria mostrar para o Satanás e queria mostrar para o próprio Jó, aleluia, se ele era ou não verdadeiramente um adorador, um servo de Deus. Então muitas coisas acontecem na minha e na tua vida, irmãos, é para eu e você sabermos se realmente nós estamos tão fervorosos assim. Porque estar fervoroso, irmãos, quando está tudo bem, irmãos, é muito fácil, aleluia. Mas quando a situação difícil ela bate na nossa porta, é aí que nós sabemos a nossa situação espiritual diante de Deus. Aleluia. Então a falta de discernimento espiritual tampava os olhos, irmãos, daquela igreja. Eles não conseguiam enxergar qual era a sua verdadeira condição, porque tudo estava correndo bem, tudo estava dando certo, a prosperidade estava batendo na sua porta, aleluia. Nós vemos, irmãos, só para os irmãos entenderem o contexto daquela cidade. A cidade era um importante centro comercial financeiro daquela época. Aquela cidade possuía uma escola de medicina, irmão, muito famosa, principalmente no que diz respeito aos olhos, às vistas. Por isso que a Bíblia, por isso que Jesus ele fala aqui, irmãos, que eles eram cegos, que eles precisavam de um colírio espiritual para abrir os seus olhos espirituais. Olha que incoerência. Uma cidade que possui uma escola de medicina famosa no mundo inteiro, por conta da visão, das vistas, mas eram cegos espirituais. Eram cegos espirituais. Então você vê uma cidade que possui, irmãos, um centro têxtil. Eles tinham uma lã escura e faziam muitos tecidos, irmão, e eram famosíssimos, mas eram cegos, estavam nus, porque a cegueira espiritual era tão grande que eles não conseguiam enxergar a sua verdadeira condição espiritual. E se nós, irmãos, não ficarmos atentos, o inimigo, irmãos, ele tampa as nossas vistas de tal maneira, ele cega as nossas vistas de tal maneira, que nós não enxergamos aquilo que fazemos ou pensamos. Porque muitas vezes nós achamos que por algo está dando certo, Deus está no negócio. Não, irmãos. Não é porque algo está dando certo que Deus está no negócio. Precisamos tomar cuidado com isso. Porque Deus, irmãos, ele vela pela sua palavra. Deus, irmãos, ele vela pelo todo. Deus jamais, ele vai me abençoar, irmãos, sendo que a igreja não seja abençoada, não. As coisas de Deus, irmãos, com relação à igreja é no coletivo. Então muitas vezes, irmãos, Deus, pela sua misericórdia, ele pode me usar para falar uma profecia, para trazer uma mensagem, mas isso não quer dizer que ele está aprovando o meu trabalho. Então eu preciso entender isso, porque Deus, ele tem, irmão, ele vela pela sua palavra. A igreja ela vai ser abençoada, sim, vai ser, mas não significa que o meu trabalho está aprovado diante de Deus. Vocês querem um exemplo? Moisés. A Bíblia fala lá no Êxodo que o povo estava com sede. E o povo lá clamando para Moisés: nós vamos morrer aqui no meio do deserto, não tem água. E olhava para um lado, olhava para o outro, com sua areia, não via mais nada. Mas Moisés acha uma rocha. E Deus fala para ele: Moisés, fala a rocha, e certamente jorrará água daí.
E Moisés, irmão, já irado com o povo. O que ele faz? Ele dá 2 pancadas na rocha. Irmãos, a obra de Deus deixou de acontecer? O povo deixou de beber água? Não. Jorrou água na rocha? Sim, jorrou. Todo o arraial, todo o povo bebeu água, todo o animal bebeu água, se saciaram, aleluia. A obra aconteceu, o milagre aconteceu, mas Deus não aprovou a atitude de Moisés. Então não é porque algo dá certo que Deus está aprovando. Então nós precisamos, irmão, ter esse discernimento espiritual para que nós possamos olhar a verdadeira condição que eu e você estamos, aleluia. Porque, irmão, não tem coisa mais gloriosa do que você ver a prosperidade espiritual, financeira acontecendo na nossa vida, na igreja, e o melhor de tudo, Deus aprovando o nosso trabalho, aleluia. Por isso que tudo aquilo que nós fazemos, irmão, diante de Deus, tem que ser, irmãos, aleluia, com o coração alegre, querendo fazer, irmão, não é para mostrar para o homem, não, mas é para que Deus seja glorificado através do nosso trabalho. Eu sempre, quando eu oro, eu falo: Senhor, tudo que nós fizermos nesta noite, neste culto, seja para a tua glória. Aleluia. Mesmo que eu chegue aqui, irmãos, e cante bonito, aquela voz bonita, irmãos, que parece que vai lá no trono da graça, mas é para a glória de Deus, irmãos. Aleluia. Mesmo, irmãos, se é a coisa mais simples, que a gente possa até achar que é a coisa mais simples, varrer, limpar a igreja, mas é para a glória de Deus. Quando nós fazemos com alegria, irmão, Deus, ele recebe, aleluia. Além de abençoar, irmão, ele recebe o nosso trabalho. Tem coisa mais gloriosa que isso, irmãos? Aleluia. A alegria de servir ao Senhor. Irmão, nós fomos para uma igreja. Nós chegamos numa igreja, a minha esposa primeiramente. Sabe por quê, irmãos? Nós decidimos ficar naquela igreja por causa de um abraço que recebemos lá na entrada da igreja. Olha, irmãos, a gente fala assim: mas o irmão é só o porteiro. Mas o porteiro é o cartão de visita da igreja, irmãos. Aleluia. Não tem coisa mais gostosa do que você chegar num lugar e ser bem recebido, com um sorriso, com um abraço, com um bem-vindo, aleluia. Tudo, irmão, como nós fazemos para a glória de Deus, irmão, Deus ele abençoa, aleluia. E a gente fala assim: olha, eu preciso voltar naquele lugar. Eu fui bem recebido, o irmão me recebeu com um sorriso, com uma alegria tão grande, aleluia. Então, quando nós fazemos, irmãos, para a glória de Deus, o Senhor, ele recebe. E o galardão vem do Senhor. Pode ser que a gente seja abençoado já aqui na terra, sim, irmãos. Deus pode nos abençoar aqui também, aleluia. Não é que nós fazemos isso, irmão, para ser abençoado, não. Mas nós podemos ser abençoados. Aleluia. E sabe o que é interessante, irmãos? Tem um hino aí. Isso não estava no contexto aqui, mas eu lembrei disso agora. Tem um hino aí que nós já cantamos muito, nem sei se ainda canta, né? Fala assim: olha, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Já ouviu assim? É um hino bonito, né, irmãos? Só que, irmãos, eu discordo desse hino. E eu vou falar por quê. Eu entendo, sempre quando eu discordo de alguma coisa, de algum hino, eu entendo a intenção da pessoa. Eu entendo, irmãos. Porque quando o camarada ele foi lá e escreveu essa letra: olha, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. De fato, nós não precisamos. É que nós não precisamos mesmo? Irmãos, a gente, aleluia, não fazemos as coisas para o homem ver. É para Deus. Mas nós precisamos, irmãos. Nós precisamos ter o reconhecimento. Sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Como que os irmãos, por exemplo, a Bíblia fala que aquele que almeja o episcopado, excelente coisa deseja, né? Então é algo glorioso você desejar ser obreiro na casa do Senhor. Mas para você ser obreiro na casa do Senhor, tudo bem, irmãos. Algum vai falar assim: não, mas é a ordem de Deus, sim. Quando a ordem de Deus vem, irmãos, ele usa a pessoa, e mesmo aquele que for contra a vontade de Deus, vai cair por terra. A vontade de Deus vai ser cumprida. Mas quando, irmãos, Deus fala assim: olha, eu tenho uma obra na vida daquele homem. Só que para aquele homem ser levado ao ministério, irmãos, ele precisa ser reconhecido. Por quê? Primeiro pelo seu pastor. As obras que ele faz na igreja. Ele precisa ser reconhecido pela sua família. Irmão, sabe o que é interessante? Quando a gente vai
ser consagrado a alguma coisa? A esposa, no nosso ministério aqui do Belém, a esposa, ela escreve uma carta de próprio punho, dizendo como que o camarada é. Lá no Brás, no Madureira, é uma entrevista, irmãos. Vai a esposa, o marido, com um pastor que não é um pastor que você nem conhece. E sentam os três ali. E ele pergunta. Então, irmãos, nós precisamos ser reconhecidos sim, irmão, pelo homem. Não é que eu faça as coisas para o homem ver, mas eu preciso, irmão, ser reconhecido. Aleluia. Eu tenho algo comigo, irmãos. Eu chamo a atenção de alguém, irmãos, em particular. Mas se for para, aleluia, agradecer, se for, irmãos, para incentivar, eu faço isso de público. Porque nós precisamos, irmãos, uma injeção de ânimo, saber que nós estamos fazendo algo na presença do Senhor, sabendo que o nome do Senhor está sendo glorificado, aleluia. Tudo isso faz parte da nossa vida cristã espiritual, aleluia. Mas nós precisamos, irmãos, ter essa certeza, esse discernimento de que aquilo que nós estamos fazendo é para a glória do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Algo que acontecia também naquela igreja, orgulho e autossuficiência. A igreja confiava, irmão, nas suas próprias condições, nos seus próprios recursos, nas suas realizações. Irmãos, Deus ele fala para mim e para você, olha, nós não devemos negligenciar, aleluia, a proteção de Deus. Porque, irmãos, tem situação que não adianta o teu dinheiro, a tua condição financeira, intelectual, não adianta, irmãos, se não for as mãos de Deus sobre as nossas vidas. Então nós temos que ser totalmente dependentes e necessitados do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Laodiceia não entendia isso serve de alerta para nós. É bom, irmãos, ter um bom convênio médico? Claro que é bom, irmãos. Claro que é bom. Mas aqui em Atibaia, que a situação é tão precária aqui, né, com relação à saúde, né? Só Deus mesmo para ter misericórdia. Mas ainda que eu e você tivesse o melhor plano de saúde do mundo, irmãos, se não for o Senhor nas nossas vidas, aleluia. A gente fica doente, irmão, tem que ir lá na UPA, lá na Santa Casa, sim. Tem que comprar remédio, sim. Mas tudo isso, irmão, tem que ser regado de oração. Senhor, tem misericórdia, cura, Senhor. Repreende essa enfermidade. Livra-me, Senhor, do mal, aleluia. Isso é total dependência. E aquela igreja ela não entendia, irmãos, por conta da sua situação financeira. Eles não depositavam a sua confiança no Senhor. Aleluia. E a mensagem que Jesus ele entrega para a Laodiceia está aqui no versículo 18. Olha, Jesus exorta a igreja a comprar dele ouro refinado pelo fogo. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Quando ele fala aqui no versículo 18, olha só, aconselho-te. É tão lindo, irmãos, Jesus é tão lindo, que Jesus ele não ordena, ele não determina. Olha, aconselho-te. Olha, irmãos, ele está dando um conselho para a igreja. Ele poderia muito bem, né, irmãos? Falar assim, a partir de vocês vão fazer isso. Não, irmãos, não é isso que Jesus quer de nós, não. Ele quer que nós os sirvamos, irmãos, com alegria. Aleluia. Não é por causa, não é com medo, irmão, de ser jogado no inferno. Porque hoje em dia, irmãos, a maioria dos crentes serve a Deus, sabe por quê? Medo de ir para o inferno. Não, irmão, não é isso não. Eu tenho que servir a Deus, sabe por quê? Porque eu quero estar com Ele no céu, pelo que Ele é, irmão. Não é pelo que Ele pode fazer ou mandar, não, irmão. É pelo que Ele é. E Ele é o que, irmãos? É o Senhor e Salvador sobre as nossas vidas. Aleluia. Então Ele aconselha que a igreja a comprar ouro refinado pelo fogo, ou seja, a verdadeira riqueza. Olha só, vestiduras brancas para a justiça. E olha só, colírio para ungir os olhos, ou seja, a verdadeira visão espiritual. Irmãos, o que a nossa igreja precisa nos dias de hoje, assim como Laodiceia precisava, aleluia, assim como a igreja vem precisando desde os primórdios, é colírio ungido dos céus, aleluia, para abrir os nossos olhos espirituais, vestes brancas, irmãos, aleluia, ouro refinado pelo fogo, ou seja, a verdadeira riqueza que é a espiritual, que é aquela, irmãos, a qual a Bíblia diz que nós devemos juntar tesouro não aqui na terra, mas lá no céu, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui, irmãos, acaba. A ferrugem, a traça, tudo consome. Ou seja, nós devemos estar, irmãos, com a nossa riqueza lá no céu. Por quê, irmãos? A gente não sabe o dia nem a hora. Nós vimos o que aconteceu. E sabe o que é interessante? Eu estava conversando hoje, pastor Claudemir, com o pastor Reinaldo. O pastor Reinaldo pregou no domingo, lá na igreja de Xangri-Lá. No domingo, irmãos. Na segunda, na madrugada, o pastor partiu para a glória. Você vê, estava alegre. Eu fiquei sabendo, né, que no domingo, No domingo ele pagou o encontro de casais, irmãos. Pagou de uma vez o encontro de casais, passou lá no cartão dele. Então, irmão, nós não sabemos, irmãos, a hora que Jesus ele vai voltar, ou para a igreja inteira ou para mim. Então nós precisamos, irmãos, acumular, juntar tesouros no céu. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Porque lá a gente sabe, irmão, que o inimigo atrás da nada vai tirar, irmãos. É nosso, está lá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E essa lição, essa carta, a igreja de Laodiceia deixa algumas lições para a nossa igreja. Aleluia. A igreja de Laodiceia serve como alerta para as igrejas atuais. Sabe por quê, irmãos? Porque nós como igreja negligenciamos a necessidade, a total dependência do Senhor Jesus. Aleluia. Nós somos, irmãos, totalmente dependentes dele. Nós devemos buscar o Senhor incansavelmente. Aleluia. Não é só o fato, irmão, de vir para a igreja, não. Mas é buscar a Jesus a todo instante. Buscar a sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, é por conta da graça de Deus que nós temos uma esperança. Se não fosse a graça de Deus, irmãos. Hoje eu estava trabalhando. Foi até no momento que eu passei pela irmã Márcia. A irmã Márcia até deu um grito da parte. Eu gritei, a senhora ouviu, né? Eu peguei uma senhora, irmãos, e a senhora ela veio conversando. Olha só que coisa interessante. Pelo que eu entendi, ela é católica, mas ela estava falando da necessidade que ela tem de entregar cestas básicas, de fazer obra de caridade. Isso aí, irmãos, é muito importante, é salutar. Mas nós precisamos entender, irmãos, qual a intenção que nós queremos fazer isso. E eu imaginei que ela era da igreja católica porque ela falou assim para mim: eu preciso fazer, porque ela estava entregando cesta básica para uma família. E ela ficou sabendo que essa família estava vendendo a cesta básica. Aí ela parou de entregar. E ela falou assim: eu preciso entregar. Eu parei, mas eu preciso entregar uma cesta básica, porque quando eu chegar lá no céu, como que eu vou me apresentar a Deus? Aleluia. Sabe o que eu estou querendo dizer, irmãos, com relação à graça? O que distingue nós, servos de Deus, das demais religiões, não é a questão de idolatria, igual a gente sempre fala, né, dos católicos, porque idolatria também nós cometemos, irmão. Nós não idolatramos santo, mas a gente idolatra tantas outras coisas. Não é questão disso não, irmãos. É a justificação. É isso que nos distingue das outras religiões. Por quê, irmãos? Porque nós somos justificados mediante a graça de Deus. E as outras religiões, elas precisam promover, ou seja, elas precisam buscar fazer a justificação. Então o católico, por exemplo, eles precisam entregar a cesta básica para serem justificados diante de Deus. Irmãos, não é por mérito meu e teu não, é mediante a graça de Deus. Aleluia. Nós devemos fazer obra sim, porque a Bíblia fala que a fé sem obra é morta, mas não para a nossa salvação, porque para a salvação é única e exclusiva através da graça. Através da graça. Aleluia. Então nós precisamos, irmão, buscar incessantemente essa graça do Senhor Jesus. Aleluia. E para nós encerrarmos, irmãos, é interessante que a mornidão espiritual e a autossuficiência é um perigo real para a vida cristã. E por que Jesus ele usa esses termos mornidão? Tem um significado. Uma outra coisa que tinha também lá na igreja de Laodiceia, lá na cidade, era águas termais, fonte de águas
termais. Essas águas termais, elas são quentes. E é interessante que só que são águas que não são impróprias para o consumo, para beber, não pode. Então essas águas termais, ou seja, essas águas quentes, quando misturavam com as outras águas frias, o que acontecia? Elas ficavam mornas. Irmãos, vocês já experimentaram tomar água morna? É horrível, dá ânsia de vômito. Então Jesus, irmãos, ele usa a própria situação daquela cidade para explicar a situação espiritual. Ele fala: olha, pois porque és morno, vomitar-te-ei. Aleluia. Então, irmão, que isso sirva para que nós possamos, irmãos, escolher o lado. E que lado é? O lado quente, o lado de Jesus, o lado de Cristo, o lado da igreja. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A carta de Laodiceia é um lembrete de que a verdadeira riqueza, a verdadeira justiça, a verdadeira visão espiritual vem apenas de Deus através do seu Filho Jesus. Aleluia. Nós não vamos encontrar, irmão, riqueza maior do que essa, se não for através do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fique com essa palavra nos vossos corações, que sirva, irmãos, para nós, irmãos, como um alerta. Coisas que talvez eu e você já saibam, né? Mas é sempre bom a gente falar sobre isso. E para nós encerrarmos, quero só ler esse versículo que diz assim: olha só, o próprio Jesus dizendo, o versículo 19 e o versículo 20, irmãos, é coisa tremenda. Olha, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe nossos irmãos. Deus abençoe, aleluia, a presença de vocês. Fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus continue falando aos vossos corações. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, antes de nós encerrarmos, lermos aqui, tem algo aqui para fazer, né? É agora? Amém? Mais alguns minutinhos, já estamos encerrando. Pode vir aqui, nosso irmão Guilherme. Glória a Deus. Nosso irmão Guilherme, ele vai ler um versículo aqui, irmãos. Um versículo especial. Não vou nem falar para quem é, né? Deixa que você fale. Não vou estragar a surpresa. Amém? Os irmãos sabem tudo com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por essa palavra maravilhosa, né? E gostaria de estar deixando aqui algumas palavras para nossa irmã Janes, que completou o ano, né? Ficou mais nova. Janes, primeiro eu quero te desejar um feliz aniversário. Que o Senhor Jesus ele possa te dar graça, que Ele possa vir estar com você todos os dias da sua vida. Porque Ele vê sua trajetória, Ele vê a mulher que você é, Ele vê a autoridade que você tem e principalmente que você faz a obra dele com alegria, que você tem o temor a Ele e que você sempre faz as coisas mediante o temor que você tem a Deus. Que você sempre possa continuar sendo essa mulher que você é. Que aonde você pisa, que você possa sempre fazer diferença. Porque aliás você é diferente. Aleluia. Você não é como os outros, você é diferente. Porque tem algo que chama a atenção em você, é o brilho do Espírito Santo. Então que você possa continuar assim todos os dias da sua vida. E que o Senhor ele possa te capacitar a cada dia mais. Porque apenas faça a obra dele, que o resto ele faz por você. Aleluia. E para não ficar sem minhas palavras, eu gostaria de estar deixando aqui em Números 6, versículo 24 ao 26, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Amém? E em nome dos jovens e adolescentes, gostaria de estar deixando aqui uma pequena lembrança para você. Amém? Glória a Deus. Pode tirar foto.
Amém? Glória a Deus. Deus abençoe as manchãs. Daqui a pouco nós vamos estar orando também. Amém? Meus irmãos, só lembrando os irmãos, hoje é quarta. Sexta-feira, irmãos, das 8 às 9, nós temos a nossa consagração. Eu estive conversando com a nossa irmã Marli. A partir de setembro, irmãos, a consagração vai ser das 8 às 10. Amém? Amém? Amém! 2 horas. Porque às vezes os irmãos não conseguem vir mais cedo, mas vai ter 2 horas aí para estar orando. Então, das 8 às 9, nessa sexta-feira à noite, se Deus assim permitir, um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nossos jovens estarão indo lá para a central, né? Então, irmãos, olha só, presta atenção, viu, irmãos? Os nossos jovens estarão indo lá para a central. Os irmãos podem vir aqui para a igreja, viu? Vamos adorar o Senhor. Não me deixe aqui sozinho, irmão. Não me deixe triste, igual eu fiquei sexta-feira passada. Então, venha adorar o Senhor, tá bom? Nossos jovens estarão indo para lá, mas nós estaremos aqui na presença do Senhor. Eu poderia, irmãos, fechar a igreja e todo mundo para lá. Mas, irmãos, às vezes eu sempre penso nisso, porque aconteceu uma vez e eu fico preocupado. Uma vez uma pessoa me ligou, mandou uma mensagem para mim falando assim: pastor, eu fui lá na igreja e a igreja estava fechada. Irmãos, eu senti um negócio tão terrível, uma coisa tão ruim, que até hoje essa pessoa não é crente, não está na igreja. Então talvez aquela seria a oportunidade dela aceitar ou se reconciliar com Cristo. Então, irmãos, sexta-feira estaremos aqui em nome de Jesus. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical. Irmãos, venham, vamos vir em peso, irmão, domingo, que foi, irmã Rosana? Sábado tem ensaio do setor. É verdade, esqueci. O pastor falou ontem. Sábado, 14 horas, tem ensaio com todas as irmãs, né? Lá na nossa igreja central. Sábado, 14 horas. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical. Irmãos, nós não tivemos escola bíblica passada, então vamos ter domingo agora, vamos vir em peso. Inclusive, eu esqueci, irmão, não é que eu esqueci, né? Tudo é vontade de Deus. Eu estaria hoje falando da lição passada, né? Mas a gente falou na quarta-feira passada, mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi essa, tá? Semana passada a gente fala sobre a escola bíblica, mas semana que vem, é isso aí. É idade. É meio século já, irmão. Já passou meio século. Amém? Então, domingo, se Deus assim permitir, 9 horas da manhã, nossa escola bíblica, e à noite, um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém, irmãos? Glória. Vamos ficar de pé, vamos fazer a Deus mais uma oração, agradecendo a Deus. Nesta oração, eu quero convidar aqui o pastor Sebastião, que veio até aqui à frente, nossa irmã Janes, são os aniversariantes da semana. Nós estaremos orando, agradecendo a Deus também pela vida de vocês. Convidar aqui o pastor Claudemir, vai estar fazendo a Deus essa oração. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Jesus possa derramar toda sorte de bênção sobre a sua vida, do pastor Sebastião, da nossa irmã Janes. Que o Senhor Jesus continue abençoando, acrescentando seus dias na terra, até que Ele venha buscar a sua igreja. Amém? Não somente vocês, mas toda a vossa família, e não somente nesse dia, mas em todos os dias das vossas vidas. Amém? Senhor dos vamos, oremos. Deus maravilhoso, te agradecemos, ó Deus, por mais esse momento diante de ti, Senhor. Apresentamos os teus filhos, ó Deus, aniversariantes, ó Deus, pastor Sebastião, a nossa irmã Janes também, ó Deus. Ó Deus maravilhoso, abençoa os teus filhos nessa data, Senhor. Continua dando saúde e dando graças, Senhor. Sustenta-os na sua mão, ó Pai. Deus maravilhoso, ajuda-os nesta caminhada, Senhor. Te agradecemos por este culto maravilhoso, ó Deus, onde ouvimos a tua palavra, Senhor. Deus maravilhoso, os trabalhos que foram ditos, ó Pai, todos sejam feitos para a honra e a glória do teu nome. Deus maravilhoso, em tudo nós te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Jesus. Tendo as suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, todos juntos digam amém. Deus abençoe.